Olá, eu sou o professor Luiz Rezende, começando mais uma aula de atualidades e trabalhando aquela parte de atualidades que tem direta relação com sustentabilidade, meio ambiente, responsabilidade social, responsabilidade econômica, ser eficiente, eficaz e efetivo nos recursos e uso dos recursos naturais e recursos de mão de obra provenientes da natureza. E esse tema, é importante sempre registrar, é um tema que cresce muito, né? Porque é uma grande preocupação da humanidade e, por decorrência, algo que é do cotidiano, né? Então, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, ecologia, meio ambiente, são termos que aparecem dentro de atualidades e tópicos isolados. Por exemplo, no TRF da terceira região, sustentabilidade é um tema isolado, que apareceu isolado lá no edital, na parte de administração. E aí a gente desenvolve o conceito. Bom, hoje eu vou trabalhar o termo ecologia. Né? Ecologia não é sinônimo de meio ambiente. A ecologia é um aspecto do meio ambiente, o seu aspecto mais importante. Mas tome cuidado, porque não é termo sinônimo. E assim, né? Posturas ecologicamente corretas, procedimentos ecologicamente corretos, eles se ficam estéreis, não representam absolutamente nada se não forem vinculados a uma postura e procedimento, no caso do Estado, governamentais. Você sabe muito bem, afinal de contas você estuda direito administrativo, que a grande diferença entre o serviço público e a iniciativa privada é justamente a legalidade, né? E no serviço público só é permitido aquilo que é previsto em lei. Então, a ecologia, ela tem a ver com o ser humano também. Sabe aquela brincadeira de que, o cara... brincadeira genérica. Eu não sou militante do meio ambiente. Eu sou militante do mundo do trabalho. Eu sou dirigente sindical. Eu tenho uma história no movimento estudantil e no movimento sindical. Portanto, eu não milito na causa ambiental, mas tem uma crítica, que é uma crítica meio maldosa, no mínimo, que é uma crítica a um pouco por desconhecimento, um pouco por maldade, dizer que quem milita pela ecologia, quem milita pelo meio ambiente, não se preocupa com as pessoas. Na verdade, caso exista alguma ONG, caso exista algum militante da causa ambiental que não olhe para o ser humano, ele não sabe o que é militar pela causa ambiental. Ele não sabe o que é militar pela questão da preservação das riquezas naturais. Porque o ser humano é um elemento fundamental, importantíssimo nessa equação. Né? Então, resumindo a ópera, para você entender o que eu estou querendo dizer, de nada adianta você olhar para a floresta, para os mares, para os açudes, para o manancial e esquecer que tem um ser humano que vive e precisa disso. Né? Então, vamos entender o conceito. E aí é onde eu quero chegar. Existem medidas governamentais que visam a ecologia e o equilíbrio com o desenvolvimento. Isso chama-se desenvolvimento sustentável. Então, vamos lá. Vamos trabalhar, então, os conceitos de ecologia. Olha só, o termo, né, ecologia, ele é um tópico de biologia. Então, isso é importante saber de início. Eu falei para você que a ecologia não é sinônimo de meio ambiente. A ecologia é um elemento fundamental, importantíssimo de meio ambiente. Então, é a parte da biologia, que estuda as relações dos seres vivos entre si e com o meio, ou seja, é o estudo da homeostásia. Né? Na biologia esse termo é muito utilizado, na educação física esse termo é muito utilizado. A homeostásia, ela é a ação de você ter uma troca e uma interdependência. Então, a biologia, ela trabalha muito a homeostase, né, dos seres com o ambiente,
da troca do hospedeiro, e a ecologia é exatamente isso. O ser humano precisa dos recursos naturais. O ser humano precisa do caju para fazer batida de caju. O ser humano precisa da terra para plantar, precisa dos mares, precisa dos rios, precisa de gás natural e assim por diante. Essa aula que eu gravei aqui no meu estúdio, no meu home studio, que inclusive tem um planeta Terra lá atrás, que eu gravei aqui no meu home studio e você está assistindo agora no curso, ela utilizou no mínimo um recurso natural importante que é a energia elétrica. Que é a energia elétrica gerada para que eu pudesse gravar essa aula. Então, como utilizar estas riquezas naturais, a energia, a água, de forma consciente, de forma sustentável, de forma em que você não agrida o meio ambiente? Essa é a grande sacada. Esse é o grande lance, né, do processo. Beleza? Então, vamos continuar entendendo o que é ecologia. Em primeiro lugar, é um elemento da biologia que estuda a homeostase, a troca entre o ser vivo e o ambiente. Esse termo ele foi criado no final dos anos 1800 por Haeckel, né, que é o pai da ecologia, que vem da junção das palavras oikos e logos, que quer dizer estudo, ou seja, a casa do estudo. Não tem muita lógica, né? Mas na verdade é tratar a nossa casa como o planeta Terra. Sendo assim, a ecologia significa o estudo da casa, ou estudo do habitat dos seres vivos, neste caso, o planeta Terra. Assim como vários outros campos do estudo da biologia, ela não é uma ciência isolada. Para entendê-la é necessário, por exemplo, conhecer um pouco da evolução, da genética, da biologia molecular, da fisiologia e da anatomia. Por exemplo, o Brasil, os Estados Unidos, a Itália, a França, a Espanha, a Rússia foram os campeões de infecção e morte por Covid. O Brasil, infelizmente, está na ponta aí da liderança, triste nesse caso, né? Se você teve algum parente que você perdeu por Covid, meus sentimentos, ou amigo. Mas por que na África, até é óbvio, né, teve Covid na África, mas por que na África teve uma situação da pandemia muito mais controlada? Por que na Antártica? Por que no Alasca, né, um estado norte-americano, teve uma quantidade de Covid tão pequena? Por razões, como o texto diz, que vão da genética, que vão do clima e que vão da fisiologia. Em primeiro lugar, porque lá a densidade populacional é muito menor. Em segundo lugar, porque o clima não colabora muito para o desenvolvimento do Covid. E em terceiro lugar, por questões de anatomia, por questões de hábitos do povo africano. Então, a ecologia vai além da defesa da plantinha. A ecologia vai além da proteção da floresta, vai além de você comer alface. A ecologia, ela lida com a nossa casa. E qual é a nossa casa? O planeta Terra. Então, a ecologia, em termos gerais, é muito amplo, por isso que existem as áreas. E essas áreas caem em concurso, porque essa é a desgraça, né, meu irmão? Você quer ser analista judiciário, você quer ser técnico judiciário, você quer ser escrevente do TJ, você quer ser analista do MPU. Aí cai isso na prova. Então, quais as áreas da ecologia? As áreas da ecologia, as áreas que se... Porque, na verdade, assim, né, o termo criado originalmente pelo Haeckel é muito genérico, né? Estudo do habitat dos seres vivos, ou seja, todos os seres vivos habitam o planeta Terra. Então, vão além e existem as áreas da ecologia. E são as 4 áreas da ecologia. Então, olha só, deixa eu tentar começar a escrever na mesa digitalizadora, porque parece, você vai perceber, parece... Caneta. Parece texto... deixa eu deixar vermelhinho. Parece texto de criança, eu tenho que começar a escrever. Então, a subdivisão da ecologia, ela tem... Ela tem 4 áreas.
áreas. Olha lá, parece criança, mas eu vou aprendendo aos poucos. Tem 4 áreas. Então essas 4 áreas, vou até apagar, ficou muito feio. Essas 4 áreas da ecologia, população, comunidade, ecossistema e biosfera, que cai na prova quando perguntam exatamente qual é a abrangência da ecologia. Vamos começar pela população, a primeira subdivisão da ecologia. Conjunto de organismos de uma mesma espécie que vivem juntos em uma determinada área e apresentam maior chance de reproduzir-se entre si do que em outros meios indivíduos entre si do que em outras populações. Então, o que caracteriza uma população? Um conjunto de seres da mesma natureza que, portanto, tem chance de se reproduzirem e gerarem outros seres, e a chance é maior de você se reproduzir naquele ambiente do que em outro ambiente. Isso é um contexto, essa é a contextualização de população. Então não existe apenas a população ribeirinha, a população que vive nas áreas de manancial, a população urbana e a população de gado leiteiro, a população canina, e por aí vai, né? Desde do organismo unicelular, né? A população de bactérias. Então, população não é a humanidade. A população, e você tem que estudar a população nas suas características específicas. Você tem que estudar a população nos seus hábitos em particular. Né? Os hábitos, eu não vou aqui entrar em polêmicas vazias, né? Hoje em dia as pessoas gostam de polêmicas vazias e gostam de dar opinião sobre aquilo que não sabem. Mas todo mundo virou comentarista, quase todo mundo, menos você e eu, virou comentarista do cotidiano. Eu comento pra caramba o cotidiano, sou professor. E existem várias decorrências e explicações do porquê o Brasil sofreu tanto com o Covid, né? Desde decisões de governos federal e estaduais, até os nossos hábitos, né? Porra, no meio da pandemia, eu passei muito tempo no hospital, porque o meu saudoso pai, que não morreu de Covid, ele descansou por outros motivos, ele estava no hospital. Então você imagina, no pico da pandemia, lá em março, abril, maio de 2020, eu estava no hospital, dormia quase toda noite no hospital, meu irmão. E se teve uma época que não era bom dormir no hospital, era a época que estourou o pico do Covid, porque os profissionais de saúde estavam completamente nervosos, porque a situação estava de crise, mais do que hoje, e porque as pessoas estavam com medo do Covid, né? E aí, eu saí do hospital, de máscara, né? Eu dormia toda noite lá com meu pai, e aí, do lado do hospital, tinha um bar, e estava fechado, estava em quarentena. Aí eu vi 2 caras chegando e batendo na porta do bar. Aí o dono do bar abriu, né, uma porta lateral, eles entraram e tinha um monte de mesa, tudo lotado, a rapaziada tomando uma. Então, né, os hábitos que tem a ver com essa questão da população também colaboram para o estudo da ecologia. Continuando, as comunidades, que na verdade não é sinônimo de população. Conjunto de população de uma determinada região. Então, por exemplo, a população, no sentido mais amplo da palavra, é do planeta Terra. Mas você tem também a população de São Paulo, a população do bairro, e você tem uma comunidade, que são as pessoas mais próximas de uma região. Aqui, a regra é reproduzir-se entre si. É muito mais fácil você conhecer uma gata do Brasil, da tua cidade, do que da Islândia, do que da Turquia. Então é nesse sentido. E a comunidade é o pessoal mais próximo, né? Por isso que se utilizou aí nos últimos anos chamar as pessoas que moravam em favelas de comunidade. Tem gente que defende, tem gente que não defende. Eu prefiro chamar pelo nome original, porque os nomes têm história, né? Então favela é favela, até porque não é demérito nenhum nascer, morar na favela. Como, por exemplo, a história, para quem não conhece, do Evandro Guedes, o CEO e fundador do Alphacom, que se orgulha e tem uma história que veio da favela, né, no Rio de Janeiro.
Então, a ecologia, ela pensa na população num sentido mais amplo e na comunidade num sentido mais estrito e restrito. Ecossistema, conjunto formado pela comunidade e fatores abióticos. Então, é exatamente isso, né? Por exemplo, você que é de alguma região que tem um rio e esse rio é importantíssimo para a atividade comercial, sabe da importância que tem o poder público prezar, olhar e preservar o rio. Você que é de uma cidade que tem atividade agrícola, você sabe da importância do incentivo à atividade agrícola. Ah, o agronegócio salvou o Brasil quantas vezes na história? Né? Então, o ecossistema sou eu, minha comunidade e o sistema que eu interajo. É o ambiente que eu interajo. Por exemplo, o SUS, o Sistema Único de Saúde, o que diz a declaração do SUS? Levar a saúde de forma equânime, né? Levar com equidade. E o que é equidade? É tratar as pessoas de formas diferentes conforme a sua necessidade. Então, que é diferente de igualdade, né? Então, o que diz a declaração do SUS? Levar a saúde em situações diferentes para áreas diferentes. Então, a ecologia olha exatamente isso quando fala ecossistema. Ela leva o estudo da ecologia para regiões diferentes, com necessidades diferentes. Aquelas regiões do norte, que as casas elas ficam naquelas falapitas nos rios, ali é óbvio que a ecologia tem que tratar de uma forma diferente. Eu que moro na cidade. Se eu abro a janela aqui do escritório que eu montei meu home studio, tem uma avenida chamada Anchieta, que vai para a praia e está lotada de carro o tempo todo. Ainda bem que eu estou com o super microfone de lapela que não pega o som ambiente, porque é o dia inteiro o pessoal buzinando aqui. Tive que pôr janela anti-ruído. Então é óbvio que a forma que eu lido com o meu meio é diferente da forma que alguém que mora numa região ribeirinha ou de açude trabalha com o seu meio. E finalmente a biosfera, né? Nível mais amplo e autossuficiente que corresponde a todos os seres vivos do planeta, abarcando a relação entre si e com o meio. Então assim, a biosfera é o maior elemento. Logo depois vem a população, a comunidade e o ecossistema. Esses são os 4 braços da ecologia. Mas então, como cai na prova? Nós temos curso de exercício, né? Inclusive da minha matéria. E aí é exatamente isso. Indica a alternativa que apresenta os braços da ecologia. População, comunidade, ecossistema e biosfera. Sendo a biosfera, olha a definição, nível mais amplo e autossuficiente que corresponde a todos os seres vivos do planeta, arcando as relações deles entre si e com o meio ambiente. Então você tem em primeiro lugar a biosfera, depois a população, depois a comunidade e o ecossistema, que é a troca mais íntima entre o ser vivo e o meio que vive. Perfeito? Bom, continuando, agricultura familiar e matopiba. O que é matopiba? Vamos primeiro ler a definição, depois a gente desenvolve. Região considerada a grande fronteira agrícola nacional da atualidade. O matopiba compreende o bioma cerrado dos estados do Maranhão, Ma, Tocantins, To, Piauí, Pi e Bahia, Matopiba, entendeu? Então é só lembrar do nome que você sabe dos estados, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E corresponde a uma grande parte da produção brasileira de grãos e fibras. Ops, voltando. O que o Matopiba tem a ver com a ecologia? Vamos lá. Como eu comentei com você, a administração pública ela só pode ter ações se existe previsão legal. Existe um incentivo. São Paulo, por exemplo. São Paulo e Espírito Santo. São Paulo e Espírito Santo têm uma presença muito forte da produção cafeeira. Minas Gerais tem uma presença muito forte do gado leiteiro e gado de corte. E por aí vai, né? Eu não sou especialista
em agricultura e geopolítica, mas eu estudo aquilo que é necessário para lecionar, para poder preparar você para cair na prova. E cai. Ah, Rezende, mas é muita aula de sustentabilidade, porque é um tema muito amplo. Né? Nós teremos outras aulas em outros momentos de Brexit, política, conjuntura, transporte, segurança, mas o fato é que essa parte de sustentabilidade é uma das maiores partes, né, do estudo de atualidades hoje em dia. E o Ministério da Agricultura, quem pensa a produção rural, quem pensa o agronegócio, quem pensa a atividade rural, precisa criar outras áreas para ter incentivo e para ter a migração das regiões. E aí foi criada essa fronteira do Mato-Piba, só que tem um problema. Vamos voltar para a definição que você vai entender o problema. Olha o que eu deixei aqui na definição, lá em cima. Agricultura familiar e Mato-Piba. Região considerada grande fronteira. Bom, qual o problema do Mato-Piba que dialoga com a Eco 92, que dialoga com desenvolvimento sustentável? Essa região, que pega lá o norte da Bahia, Piauí, Maranhão e Tocantins, é uma região de muita terra. E muito plausível, né, no material que você tem aí no seu PDF, eu desdobro isso, eu desenvolvo isso, eu aprofundo isso. É uma região de muita terra. E muita terra para plantar grão e fibra, ou seja, importantes commodities brasileiras. Né, grão, fibra, arroz. E então, em particular os grãos no Brasil, representam um enorme commodity, uma enorme fonte de receitas para o Brasil. E o problema é que quando foi desenvolvida essa região com este nome para ter incentivos, a ideia era favorecer a agricultura familiar. A ideia não era ter 2 ou 3 grandes empresas para produzir. Poderia ter essa decisão, poderia ter essa definição. Você poderia ter 2 ou 3 multinacionais aí do setor agrícola que explorassem a área, mas a ideia era incentivar a agricultura familiar. A ideia era incentivar o pequeno agricultor, inclusive para ajudar na ocupação populacional do Tocantins, de regiões do Piauí e do Maranhão. O que você acha que aconteceu? O que você acha que aconteceu? Aí no material está explicado, né? Quando o governo decide estipular uma área rica, com muita terra, para a produção de grãos e fibras, e o grão é um importante commodity, uma importante exportação brasileira. Ah, meu irmão, os especuladores foram lá e começaram a comprar terra. Começaram a comprar um monte de lote de terra e ficou improdutiva, porque a intenção deles não era plantar, a intenção deles era especular. Então é o seguinte, ó, eu vou lá no Maranhão comprar um pedaço de terra, eu vou lá no Tocantins comprar um pedaço de terra, porque está sendo desenvolvido pelo Ministério da Agricultura a caracterização dessa região como uma fronteira agrícola, vai ter incentivo, vai ter gente querendo comprar terra e a terra vai valorizar. Só que aí, quem que vai comprar a terra valorizada? O pequeno agricultor? Não, outra multinacional. Então tem esse problema hoje lá no Mato-Piba, da região, que é a especulação da terra. Voltando, olha só, o que se caracteriza o Mato-Piba, né? Por que o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, formando essa fronteira agrícola que está sendo desenvolvida e patrocinada pelo governo brasileiro, pelo governo e o Ministério da Agricultura, prevendo a relação da agricultura familiar? Voltando. Em primeiro lugar, é o que eu falei, né? Muita porção de terra e tudo plano. E essa é uma vantagem dessa região, né? Não tem muita montanha. Praticamente não tem montanha. E aí você favorece a produção agrícola. Você favorece o plantio. Então, muita terra plana é uma característica dessa região, dessa fronteira agrícola, que fez o governo olhar para ela como uma possibilidade real de criar uma fronteira agrícola. Depois, fartura de água. Essa região, ao contrário da Caatinga, que está ali pertinho, né, no Nordeste, ela tem muita água, tem muita afluente, tem muito rio.
Então também a água é a coisa mais fundamental do mundo, além da terra, para o plantio, né? Condições ideais para a produção em larga escala. Essas condições ideais aqui têm a ver com modais de transporte, infraestrutura, incentivo dos governos locais. Mas qual é o problema? Especulação do preço da terra. É exatamente isso. É óbvio, né? Então, esse é um movimento que não é só no Brasil. Esse não é um movimento só das pessoas que vão lá para a região da fronteira agrícola querer especular com a terra. Esse é um movimento mundial. É óbvio. Por exemplo, quando foi construído o estádio do Corinthians, que abriu a Copa do Mundo de 2014, a área em volta não era muito valorizada. Quando anunciaram a construção do estádio, quando anunciaram que lá ia ter a abertura da Copa do Mundo, todo mundo começou a comprar terreno, começou a comprar imóvel para especular e vender. Teve até um famoso caso de um cara que comprou uma casa e vendeu pela bagatela de 450% do valor que ele pagou, porque é a valorização. É que nesse caso do Matopiba, porque não tem problema eu comprar uma casa para especular, desde que eu não onere toda uma política de governo, desde que eu não onere o interesse público. Então esse é o problema, né? Se tem uma política do governo no Matopiba para incentivar o pequeno agricultor, a agricultura familiar, e chegam lá os grandes latifundiários comprando terra para especulação sem produzir, então é um problema. Esse hoje é o problema do Matopiba. Muita terra improdutiva comprada pelos especuladores. Eu vou agora voltar para o material para concluir, só pontuar uma coisa importante, que são os corredores ecológicos. Essa é uma medida bem recente do Ministério do Meio Ambiente, e eu acho que é um tema que, óbvio, né, já apareceu em prova, senão não estaria falando aqui, mas é um tema para o futuro forte, é um tema que a gente precisa olhar com carinho. Então vamos para a definição. Corredores ecológicos. Os corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas e promover a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de semente e aumento da cobertura vegetal. Rezendão, tá bom, não entendi nada. Vem cá. Por exemplo, imagine que você tenha duas cidades distantes 100 quilômetros que tem grande presença de gado leiteiro. Então, o corredor ecológico é justamente você criar infraestrutura, criar condições para que exista uma migração desse gado leiteiro entre uma cidade e outra, e você propicie nesse trecho desenvolvimento da comunidade, facilitação da atividade agropecuária. Por exemplo, você tem duas cidades que são produtoras de cacau, só que elas são distantes ou não têm uma infraestrutura interligada. O corredor ecológico, ele visa criar alguns equipamentos públicos, incentivo inclusive iniciativa privada, para facilitação desse processo. Deu para entender? É basicamente isso. Perfeito? Bom, nós concluímos com esse tópico toda essa parte de sustentabilidade, ecologia, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, que é muita coisa. Você tem que estudar direito. Nem menos do que precisa, mas também não cair no erro de estudar mais do que você precisa. Perfeito? Bom, tem outros temas que nós vamos desenvolver. Vamos desenvolver muito política, Brexit, ONU, OMC e assim por diante, saúde, transporte, cultura. Mas esse tema é um tema hoje, a cerejinha do bolo dos editais de concurso. Perfeito? Muito obrigado pela sua presença na minha aula. Muito obrigado pela sua paciência em estar aqui comigo até agora. Eu estou com você até a sua aprovação.